Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Riquezas Divinas. Meu nome é Saulo Rodrigues da Costa e nós vamos continuar falando sobre depressão. Dessa vez estaremos falando sobre depressão por provação. Você acha que alguém pode entrar em depressão devido ao número de provações que ele passa? Pessoal, antes de continuar, eu queria pedir para vocês deixar o like, ou seja, aperta esse joinha que está aí abaixo do vídeo no YouTube para que outras pessoas tenham acesso também. Assim o YouTube vai encaminhar esse vídeo a outras pessoas. Também peço que vocês compartilhem, né? Mandem esse vídeo para algum conhecido, algum colega, algum contato que você tenha. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e seja mais um a receber os novos vídeos. Vamos então ao nosso tema. É essencial que nós saibamos distinguir provação de tentação. A palavra de Deus diz que Deus a ninguém tenta. Vamos à distinção. O que é provação? Uma provação é uma dificuldade, é um obstáculo que Deus coloca no caminho do homem para que ele exercite a força que Deus lhe deu e venha crescer no corpo, na alma e no espírito. E o que é uma tentação? A tentação é a artimanha que Satanás utiliza para ludibriar o homem e levá-lo a pecar contra Deus. Praticamente toda vez que o homem for provado por Deus, Satanás estará usando da tentação para tentar fazer com que ele não passe nessa prova de Deus. Abraão foi colocado a uma prova por Deus para testar a sua fidelidade e a sua fé. Em Gênesis capítulo 22, no versículo 2, Deus diz a Abraão: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Abraão estava diante de um momento muito difícil em sua vida. Aquele filho, Isaque, era o filho da promessa. E se ele viesse a morrer, tudo aquilo que Deus falou a respeito dele viria por terra, cairia por terra. Então, naturalmente, embora a Bíblia não relate, a gente imagina que aquilo ficou martelando na cabeça de Abraão. Toda a promessa de Deus se desmoronando diante dele. E além de tudo, em cima da morte do seu filho. Como é a cabeça de um pai neste momento? O que passa na cabeça de um pai? Esta foi, sem dúvida, uma das maiores provações registradas na Bíblia. Mas Abraão manteve a obediência, Abraão manteve a fé e Abraão obteve a vitória. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, nós temos: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós vemos aqui que Deus a ninguém tenta, mas Ele faz com que o homem passe por provações para que ele utilize da própria força que Deus lhe deu e vença os obstáculos e vá crescendo na vida física, na vida mental, que é a alma, e na vida espiritual. O problema ocorre quando que Satanás, aproveitando desse momento em que o homem está sendo provado, está em uma luta para vencer um obstáculo dado por Deus, Satanás instiga no homem a cobiça que o homem já tem por natureza. E essa cobiça gera o pecado que leva à depressão. E a depressão leva até mesmo à morte.
Os nossos desejos estão geralmente ligados à nossa vida terrena. Basicamente, os desejos da alma e da carne estão naturalmente ligados à vida terrena. E Satanás vai te fazer sofrer em função desses desejos carnais. E qual é o remédio que a Bíblia nos dá para vencer esses momentos? Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então está aí a solução, é continuar confiando em Deus e manter firme o propósito de ser obediente e acreditar, ter fé, assim como foi o caso de Abraão. Romanos capítulo 8, versículo 5 nos adverte: Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Nós sabemos que no grego, mente é igual a alma. Então, se a sua alma está voltada para os desejos da carne, você vai tender a ouvir a voz de Satanás e aos seus desejos carnais. Do contrário, se você tender a orientar a sua alma a ouvir as coisas do Espírito, você vai fazer aquilo que o Espírito Santo deseja. E desta forma, vencerá todas as provações e tentações. As provas que Deus nos faz passar por elas objetivam o nosso crescimento e, portanto, nunca vão nos levar a uma depressão. Contudo, a tentação, se você se der ou se você alimentar, esta pode sim te levar a cair em depressão. E é uma escolha unicamente sua, porque Deus nos garante em 1 Coríntios 10, 13 o seguinte: Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, com a tentação proverá um livramento para que possais suportar. Vimos aqui então que Deus, apesar de nos permitir passar por tentação, Ele nos dará capacidades para vencer as provações e muito mais para vencer as tentações. As capacidades Ele nos dá, mas nós devemos usá-las. Se o homem resolver que vai usar a força que Deus lhe deu para alimentar o espírito, ele vai vencer qualquer provação e qualquer tentação. Se ele resolver alimentar os desejos carnais, ele vai sucumbir à tentação, vai cair em pecado, vai levar uma vida deprimida, sabendo que está entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita nele. E se não voltar atrás, pedir perdão, retornar à presença de Deus, buscar as coisas que são do alto, poderá ser levado até a morte. Não é isso que nós queremos que o cristão vença as provações, que o cristão supere as tentações, que os cristãos usem as armas que Deus lhe deu para suportar toda tentação, sair vencedor, porque em Cristo nós já somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe, que Deus firme os seus passos, te dê a paz e a vitória em Cristo. Nós nos vemos no próximo vídeo ainda falando sobre depressão.